mil famílias em situação de pobreza. A gente precisa primeiro fazer um multirão, né, de busca ativa para a gente atualizar o cadastro único. Por quê? Hoje tem muita gente que não precisa receber os programas assistenciais e que recebe, e gente que precisa receber e não recebe, porque não há uma força-tarefa feita na Secretaria de Assistência Social para você atualizar o cadastro único, né? Temos cerca aí de advergências, né? A gente está vendo aí nos debates para a prefeitura, mas eu vou utilizar um número maior, que é de 52 mil, o número de moradores de rua, enquanto a gente tem apenas 3 mil centros de acolhimento. Primeiro, eu defendo que a gente tenha centros de acolhimento para todo mundo. Segundo, e há orçamento na cidade de São Paulo para isso, cerca de 20, 30 bilhões de investimento, dependendo da estimativa de receita, que a gente tenha essas casas de acolhimento e que... Por que hoje, quando você vai conversar com vários moradores de rua não querem ir pro abrigo? Uma das razões que eu mais escuto: eu não consigo levar o meu cachorro, ou quando eu levo o meu cachorro, ele fica separado de mim. Bom, eu me coloco no lugar dessa pessoa. Se eu tô na rua e o meu melhor amigo, meu companheiro, é um cachorro e eu vivo com ele, ele é meu amigo, enfim, ele é até uma questão emocional que eu tenho ali com ele. E eu tenho que escolher entre ter um teto, ir para um abrigo, e abandonar o meu amigo, ou ficar com o meu amigo, eu vou ficar com o meu amigo. Eu vou preferir ficar com o cachorro. Então o que eu defendo é, nos abrigos que já sem estrutura para receber animais de estimação, que ele possa ficar junto do morador de rua. E nos que não tem estrutura, que ele possa ter essa estrutura. Outro ponto, outra reclamação central, né, dos moradores de rua: não posso entrar com os meus pertences, não tenho lugar para eu deixar minhas coisas seguro lá enquanto eu estou naquele abrigo. Isso também é outra coisa fundamental. Todo mundo tem o direito de propriedade privada, todo mundo tem o direito de ter as suas coisas, né, e o morador de rua tem todo o direito de levar as suas coisas e ter um lugar decente para deixar suas coisas no centro temporário de acolhimento. Um outro ponto também de muita reclamação é o horário com que nós trabalhamos, né? A gente vai lá, acorda às 7 horas, vai dormir 23, meia-noite, aí tem compromisso, tem horário, tem agenda. É muito diferente da dinâmica de quem vive na rua. As regras sociais, o horário, a etiqueta, tudo é absolutamente diferente para quem está no ambiente de rua, e isso se agrava quanto mais tempo essa pessoa está na rua. Então, a rigidez nos horários nos centros temporários de acolhimento também é uma coisa central a ser enfrentada, e eu defendo que fiquem abertos 24 horas justamente para a gente poder acolher o maior número de pessoas possível e ninguém ficar na rua por causa da rigidez de horário. E outra coisa, falando em reintegração de moradores de rua na sociedade, existe um programa que começou agora com o governo do estado e que a gente pretende e que a gente pode implementar na cidade de São Paulo, que são as casas modulares, né? Ou seja, primeiro, o conceito de housing first. O primeiro objetivo é tirar o sujeito de situação da rua, né? O primeiro objetivo é, quanto menos tempo ele passa na rua, mais fácil a sua reintegração com a sociedade, voltar à sua capacidade produtiva, seus vínculos familiares. Então, primeiro ponto, primeira casa, primeira fase é para você isolar, né, o sujeito do ambiente da rua e deixar ele no ambiente de convivência, né, com uma casa, com um teto, com um lugar decente para ele viver. Na segunda casa, né, ele se gradua, por assim dizer, tem até uma cerimônia, coloca um tapete vermelho para trabalhar sistemas de recompensa do cérebro e tal. Ele passa por uma segunda casa para aprender regras de convívio social. Então, a altura de voz que eu falo, a distância que eu falo das pessoas, os horários, tomar banho, o autocuidado, escovar os dentes, né, limpar as partes íntimas e por aí vai, as noções que se perde muitas vezes quando você está morando na rua. E a terceira e última casa modular, né, que seria a casa de graduação, é justamente para você fazer com que essa pessoa ou já seja encaminhada para uma moradia, né, e a gente pode fazer uma parceria público-privada com mais de 500 mil imóveis que a gente tem abandonados e que podem ser desapropriados para serem transformados em moradia popular. E do outro ponto, se não houver ainda uma moradia pronta para essa pessoa, a gente tem que fazer um reajuste no aluguel social, que hoje é uma piada, R$400, não serve para absolutamente nada. Fazer um reajuste disso justamente para que essa pessoa possa ter essa casa equipada. Isso foi feito em Salvador, o prefeito Bruno Reis, eu trouxe um programa da cidade de Salvador para cá, em que a casa dele tem sofá, tem geladeira, tem fogão, tem cama, tem televisão, tá equipada para ele ficar nesse local enquanto se faz a moradia definitiva. Então, do nosso sistema de assistência social, basicamente, superficialmente, assim, do que a gente tem é isso, e eu agradeço muito a professora Laura Miller pela construção junto comigo desse projeto. Comentários? Por favor. Veja, primeiro, pegando rapidamente uma questão anterior, o que não entende absolutamente nada de economia, né? Vamos lá. A China, que é o país que mais cresce no mundo, o maior fenômeno de desenvolvimento socioeconômico no mundo há 40 anos, faz 20 anos que tem déficit. Isso
não é um problema. É um tema aqui muito complexo, que tem muitas tecnicalidades, mas eu recomendo muito o livro A Volta do Estado Planejador, organizado pelo professor Gilberto Maringoni, lançado pela Contracorrente, está subindo nas minhas redes. Esse negócio que o Kim falou, tudo besteira, não entende absolutamente nada de política fiscal, né? E ele não respondeu o debate sobre é ou não o maior gasto corrente da União com juros da dívida pública, porque falei risco de título. Veja, não existe risco. Pergunte, você que tem investimento, pergunte para qualquer agência, para qualquer banco, vem cá, investir em título da dívida pública é seguro ou não é? Todo mundo vai dizer que é seguro, porque o Estado vai sempre pagar. Não existe risco nenhum, não existe relação entre risco e aumento de gasto público e risco de título da dívida pública. O Estado não fica sem dinheiro para pagar os títulos dele. Isso por um lado. Entrando diretamente na questão, veja, no fundamento a resposta do Kim não foi nem ruim, mas tem uma contradição aqui. O Kim defende cortar permanentemente investimentos sociais. Ele falou que o Bolsa Família não é gasto obrigatório, tá confundindo o quê? Com gasto em folha? É claro que o Bolsa Família é gasto obrigatório. Só pode deixar de pagar o Bolsa Família se aprovar um projeto de lei acabando com o programa. Enquanto isso é obrigatório, não, todo mês tem que pagar isso não é definição de obrigatório, tudo bem. O Bolsa Família. Você entendeu o sentido que eu quis falar? Você quer confundir gasto obrigatório com o quê? Com gasto em folha? Com gasto de aposentadoria? Enfim, veja, o Kim defende corte permanente, o Kim defende austeridade, o Kim defende teto de gastos. Então, por exemplo, o Sistema Único de Assistência Social, precisa ser fortalecido. Desde o governo Temer para cá, há uma desidratação de orçamento. Há um número reprimido de necessidade de concurso para, por exemplo, assistentes sociais, que não está sendo cumprido. Então é muito bom dizer que defende acolhimento, dizer que defende acompanhamento, dizer que defende busca ativa. Como é que se faz busca ativa, acompanhamento, garantia de direitos sem aparelhos públicos e sem funcionalismo público? Vai fazer o quê? Vai entregar tudo na mão de OS? Já a gente vai falar dos roubos e corrupções do Ricardo Nunes, né? Vai entregar na mão de OS? Vai contratar o quê? ONG privada do MBL para desviar dinheiro? Qual vai ser a estratégia? Então, quem defende corte permanente de investimento público, quem defende teto de gastos, quem defende austeridade, vai soltar um bocado de proposta, mas vocês reparem que ele nunca diz de onde vai vir o dinheiro, de onde vai vir investimento, de onde vai vir um orçamento, sabe? Então, é um discurso até bom, mas como a gente fala na periferia, chaveco, conversa. Blá, 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 que não se sustenta na prática, porque quem defende a austeridade, e aí, Kim, vê só, tu e o Haddad defendem a mesma coisa, vocês defendem a austeridade, vocês defendem corte de investimento público, corte na máquina pública, redução do gasto em saúde, educação e cultura, lazer, infraestrutura e meio ambiente. Então você e o Haddad estão desse lado, e eu estou do lado de cá defendendo objetivamente fortalecer o funcionalismo público para dar resposta às necessidades da classe trabalhadora. Próxima pergunta é para o Jones, Léo. Suzana de Oliveira Nunes pergunta aqui, ó. Qual a opinião do Jones sobre as greves do funcionalismo público federal em 2024 e a reação do governo Lula frente a ela?